coisas que são tão simples que elas são tomadas pelas pessoas como alguma coisa que, por ser simples, é aquilo que é o que deve acontecer. Então, muita gente me disse, pô, mas é muito simples, é muito corriqueiro, é muito natural é a palavra-chave aí, né? Que o Zuckerberg tenha comprado o Instagram ou tenha comprado o WhatsApp. Qual o problema nisso? Tem gente que não entendeu ainda que os teóricos do capitalismo, o Estado, os políticos que fazem a gerência do capitalismo para os capitalistas, têm a função de proteger os capitalistas não do proletariado, não de uma suposta classe antagônica, mas tem que proteger os capitalistas deles mesmos. Por quê? Porque o capital, veja só, o capital, como o Marx disse, e hoje é uma situação bastante inteligível para qualquer um, ele tende a sempre estar em acumulação. E para acumular, ele pega sempre o caminho mais fácil. De modo que, entre desenvolver uma tecnologia nova para competir com o outro e comprar o outro, às vezes é melhor comprar o outro. Ou seja, é o caminho mais fácil. Então, o que o capitalismo faz com os seus políticos e o seu Estado? Ele os mantém para que esse Estado e os seus políticos o regrem, de modo a ele não implodir. Ele cria o Estado e cria os políticos, cria uma classe dirigente, quase que como uma espécie de tentativa de se autoimunizar. É, na verdade, alguma coisa como uma co-imunização. Nas palavras do Peter Sloterdijk, né? É uma vacina. Eu sei que tem esta doença e não há outra maneira de viver senão criando a vacina. A vacina não vai eliminar a doença, mas ela vai tentar regrar a doença de modo que a doença possa coexistir conosco. Então, o capital faz o quê? Ele quer acumular. Para acumular, ele procura fazer o quê? Cada capitalista quer explorar melhor os seus operários, quer explorar melhor o próprio mercado, quer ganhar mais. E ele vai desenvolver uma tecnologia para ficar superior ao outro capitalista. Quando ele não consegue, e ele tem dinheiro, ele pega e compra o outro. Cria um monopólio. Ele vai comprando, acaba o chamado mercado. O mercado capitalista, que é regrado por uma ordem liberal. A ideia da livre iniciativa. Então, o próprio capitalismo, através do Estado, através dos seus políticos, através da sua legislação, criou aí as leis antitrust. Criou as leis antimonopólio. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Só que cada capitalista, mesmo sabendo que em termos de classe, foi a classe dele que criou isso, cada capitalista, ele sabe que ela criou exatamente porque individualmente ele não vai obedecer nem pode. Então, quando o Zuckerberg vai agora para o tribunal, ele revela aquilo que todos nós sabemos do capitalismo. Ele falou, eu comprei o Instagram, comprei o WhatsApp. Eu tentei desenvolver uma tecnologia de lente, não consegui, e pesei se poderia continuar investindo nisso ou se era mais tranquilo, mais fácil, mais econômico comprar o concorrente. Comprei o concorrente. Agora, o governo diz, bom, formou-se um monopólio, a tendência é você não competir, a tendência é você eliminar o outro, então você vai ter que vender
o WhatsApp que você comprou, você vai ter que vender o Instagram, porque senão a Meta está ultrapassando os seus limites de se transformar em monopólio. Sim, posso vender, mas para quem? Porque eu comprei e peguei a tecnologia. Agora, quem é que vai comprar aquilo que eu já peguei a tecnologia? Não tem sentido. Então, a lei antitrust, ela funciona quando o cara vai comprar. Depois que ele comprou, é muito difícil ela funcionar. Ele vai ter que arrumar uma companhia que compre. Ou ele vai ter que jogar fora. Alguém vai comprar muito barato. Então, esta briga, né, esta briga dentro do capitalismo, principalmente do capitalismo americano, é uma briga que vem de longe, né, e as leis antitrust são já velhas, e o Trump estava dizendo que ele ia aplicar esta lei, que ele ia devolver a América ao jeito que ela era. As big techs não iam formar mais monopólios e as manufaturas iriam voltar. Para as manufaturas voltar está difícil, e agora, para ele manter as leis antimonopólio em cima das big techs, ele vai ter que trair os seus aliados, porque no final da campanha as big techs aderiram ao Trump, exatamente para tentar evitar que ele aplicasse a lei. De modo que agora nós estamos no seguinte panorama, não é? Por um lado, o capitalismo ele se revela predatório, né? Ele se revela como uma predação em relação a ele próprio. Ele está sempre em contradição com ele mesmo nessa tentativa de crescer. Ele está sempre submetendo cada capitalista, né, a se posicionar contrário à lei, né, que o Estado capitalista criou para regrá-los. E aqui está a prova. Ao mesmo tempo, em termos de política, ele tem que a todo momento corromper o Estado que ele criou através de políticos que não queiram obedecer o Estado que eles criaram. Então vocês vejam que a contradição do capital é com ele mesmo, muitas vezes. A contradição do capital versus trabalho é uma coisa. A contradição entre o capital e ele próprio é outra coisa. E ela hoje é forte. O capitalismo está se tornando cada vez mais autodestrutivo. Precisa cada vez de mais regras criadas pelos seus defensores. E, ao mesmo tempo, eles próprios, enquanto indivíduos, tentam burlá-la. O resultado, na atual circunstância, é que, no caso do Trump, ele está num mato sem saída. Se ele não ajudar o Zuckerberg, ele vai estar traindo seus apoiadores. Mas, se ele ajudar, ele vai estar traindo os seus eleitores. Não há saída para Trump. Mas também não há saída para o Zuckerberg. E também não há saída para o próprio Estado. Claro que vai haver uma resolução sobre isso. Vão acabar obrigando o Zuckerberg a vender o Instagram, ou vender o WhatsApp. Mas vocês percebam que esta venda vai se fazer como sucata. Quem comprar vai comprar uma sucata. E quem comprar vai comprar por razões, sabe-se lá quais. A não ser que se faça aquilo que os capitalistas fazem para driblar a lei que eles próprios inventaram. Qual? Você mantém um holding. Então você cria uma empresa dentro do holding que, no entanto, tem nome próprio. E ela fica com parte daquilo que era do holding. Muitas coisas são assim. Muitas coisas são assim. Aliás, às vezes acontece até, né, de que o holding é uma SA, uma sociedade anônima, com dinheiro de muitos sócios. E às vezes os muitos sócios pertencem a um sindicato que resolveu pegar a aposentadoria dos empregados e aplicar nessa empresa. De modo que hoje você tem, né, aí
N grandes empresas com capital que vem da classe trabalhadora através do montante de suas aposentadorias, o que transforma o capitalismo em alguma coisa que se espraia por todos os lados. Enfim, nós estamos enredados nisso. Olha só, o Zuckerberg falando, criar um novo aplicativo é difícil. Criar um novo aplicativo é difícil e na maioria das vezes, quando tentamos criar um novo aplicativo, ele acaba não ganhando muita atração, né? Ou seja, o que eu quero é a atenção das pessoas nesse capitalismo de plataforma. Mas às vezes eu não consigo a atenção das pessoas porque o aplicativo que eu criei não se revela bom. Provavelmente tentamos criar dezenas de aplicativos ao longo da história da nossa empresa, a Meta, e a maioria deles não deu certo. E aí, ele diz, de fato, o e-mail que eu mandei interno da empresa é verdadeiro. Qual? O que estava escrito nesse e-mail? É melhor comprar do que competir. Muitas pessoas acham que comprar e competir é a mesma coisa. Parece, mas não é. Nas leis do capitalismo, para regrar o capitalismo, competir é desenvolver nova tecnologia. Comprar é destruir o outro. E aí entra o monopólio. De modo que aquilo que é o mais simples, mais corriqueiro, aparentemente mais o normal, é um crime. Um crime que o Estado capitalista criminaliza os capitalistas e os capitalistas endossam que assim seja. Pelo menos enquanto classe, mas não enquanto indivíduos. Eles admitem que eles têm que participar desta regra, mas admitem que enquanto indivíduos eles têm que driblar essa regra. Em outras palavras, eles admitem que enquanto indivíduos eles se propõem à autodestruição no plano histórico, ou seja, a destruição do próprio capitalismo, do capitalismo liberal. Perceberam a contradição da coisa? A distância entre a consciência que o capital cria e que se transfere para o Estado e a consciência individual de cada um? Como elas estão em oposição ou talvez até em contradição? E perceberam que isto é o regime capitalista? Daí os problemas do capitalismo, né? Parece que nós estamos cada vez mais, né, trabalhando dentro de uma situação cínica. É como se o capitalismo estivesse dizendo, olha, agora vocês perceberam de uma vez por todas que eu, capital, sou cínico. É isso. Assina o canal, se inscreve nele, ajude pelo Pix, faça os comentários, gente. Os comentários é que fazem com que a gente crie a esquerda reflexiva. Daqui a pouco a gente volta.